Filemon. Essa pequena brincadeira com o grego ali. Gente, vocês vão ouvir eu falar Filemon ao invés de Filemon. Eu não consigo falar Filemon. Eu não consigo. E vocês estão a ver que tem um acento ali, não é? E é até por isso que as traduções portuguesas de Portugal colocam um acento. Mas é interessante que no grego o acento não significa acento. Acento é para você cantar mais alto. A língua grega funciona assim. E é por isso que no português do Brasil a gente não coloca acento. São só princípios de tradução diferentes. Eu só fiz essa brincadeira com ali. Porque vocês vão ouvir alguém falar em português do Brasil e não consigo falar Filemon. E a Irmandade da Cruz. Qualquer semelhança com a Irmandade do Anel não é mera coincidência. Eu fiz mesmo referência ao Senhor dos Anéis. Porque no Senhor dos Anéis nós vemos uma sociedade, pessoas diferentes que têm um propósito em comum e passam por dificuldades, muitas dificuldades. Não é à toa que o autor do livro era um cristão que fez o seu texto ser parecido com as Escrituras, sim. Pessoas que passam por dificuldades, mas que por conta do seu objetivo em comum, estão dispostas a caminharem juntas, mesmo que tenham diferenças entre eles. No começo foi difícil conviver com a diferença, mas depois eles conseguiram alcançar o objetivo em comum. Mais uma breve explicação. Nós aqui na nossa igreja não temos o hábito por projetar o versículo que está a ser lido. Hoje será um pouquinho diferente porque eu tenho uma dinâmica a fazer com os irmãos. Nós vamos ler em conjunto, como igreja, todos nós vamos ler. Não precisa se levantar, o texto será projetado. E depois o nosso irmão Timóteo vai ler o meio da carta. E então nós tornamos a ler juntos os últimos 3 versículos, tá bem? É a dinâmica que eu quero fazer convosco hoje. Lemos juntos, o Timóteo lê, e depois nós vamos ler juntos. E depois nós seguimos a explanação da palavra do Senhor. Pode colocar, por favor, Ricardo. Então, eu vou contar até 3 e os irmãos vamos ler juntos, ok? 1, 2... Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas, pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes, por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu, torna a recebê-lo como às minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que, por ti, me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que
que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Obrigado pela leitura. Alguém arrisca um palpite do que essa breve dinâmica pode ter de significante para nós neste momento e para o entendimento da carta? Alguém arrisca? Por favor. Senão eu explico, não tem problema. Por que será que todos nós fizemos a leitura juntos, do início e do fim, mas o meio só o Timóteo fez? Alguém arrisca? Os primeiros 3 versículos ele dirige-se a ti. Fala, não, o contrário. Os primeiros 3 versículos ele dirige-se a vós, a vós, a vós. Depois no meio dirige-se a ti ou te, dirige-se a Filema, e depois no fim diz as vossas orações, dirige-se novamente a todos. É interessante que ele começa no plural, vai para o singular e depois volta para o plural. É interessante que é uma carta destinada a uma pessoa, mas ele fala para todas as pessoas. É como se eu fizesse uma chamada aqui com o Timóteo, só que essa chamada estivesse em alta voz, porque eu quero que todos vocês ouvissem. O que Paulo está a dizer a nós, e essa carta é muito interessante por causa disso também, essa carta é destinada a uma pessoa, mas que a vida dessa pessoa afeta toda a igreja. Essa pequenina carta tem muito a dizer a nós sobre o que é ser igreja. Que não tem como ser igreja de maneira individual. No reino de Deus, uma vez que você entrou no reino de Deus, todas as tuas ações afetam o corpo de Cristo. A carta de Paulo a Filemon, ela pode ser muito pequenina comparada aos outros escritos bíblicos. Comparada ao Novo Testamento, ainda assim é pequenina. E ela pode parecer irrelevante. Mas, quando nós colocamos ela de acordo com toda a escritura da revelação, nós vemos que ela não é irrelevante. Nela nós somos chamados a lidar com conflitos que acontecem dentro da igreja. Nós somos chamados a ver o quão abençoador é viver como igreja unida em Cristo Jesus. Nós percebemos que é impossível você ter uma vida voltada só para si, dentro da comunidade. Viver o reino de Deus é viver em comunhão. Viver o reino de Deus, ser chamado à nova vida em Cristo Jesus, é estar em um ambiente em que o individualismo não é aceito. As tuas ações abençoam vidas. As tuas ações têm o potencial de também ferir a igreja de Cristo.
Pode parecer simplório, mas esta carta lida com o que é ser igreja em um ambiente em que tudo vai contra os valores de Deus. Para nós compreendermos isso, eu queria rapidamente falar sobre um pouquinho sobre a sociedade romana naqueles dias. E como a sociedade romana se parece muito com a nossa, porque era uma sociedade completamente fragmentada. Em primeiro lugar, havia o imperador, a casta política, o mais alto ser daquela sociedade. O imperador chegava a dizer que ele era o próprio Deus. Nós vemos em que alguns textos dizem o imperador, o portador do evangelho. Esta palavra, evangelho, naquela época era ligada ao imperador. Em segundo lugar, nós vemos os políticos, os senadores romanos, sobretudo homens que comandavam o império sobre as ordens do imperador. Em terceiro lugar, nós vemos os generais, os cavaleiros do império, homens de guerra, sobretudo, muito dinheiro estava sobre eles. Em quarto lugar, e eu estou colocando sobre ordem de importância para eles, imperadores, políticos, os homens de guerra, e depois tinham os homens livres. Dos mais importantes homens livres eram os patronos. Essa palavra era destinada a somente homens de negócios. Homens com grandes casas, com famílias importantes, prósperos negócios. E o contexto nos leva a crer que Filemão era um patrono. Ele era alguém de negócios, ele era alguém muito importante naquela sociedade, mesmo muito importante. E ele era alguém que tinha sobre si muitos empregados. Depois, se você não era um patrono, você poderia ser um homem livre. E um homem livre era um camponês, eram pequenos comerciantes, soldados que não eram capitães ou generais. Paulo provavelmente era esse homem livre. No quadro imperial ele se enquadrava aqui. Em quinto lugar, se você percebeu, até agora eu não mencionei nenhuma mulher. Fiz questão de mencionar homens, homens, homens. Porque as mulheres eram colocadas abaixo dos homens. Mas mesmo essas mulheres havia ordem de importância. A riqueza, se você era rica, fixe. Se o seu marido tivesse morrido e ele era um patrono, você herdava o que ele tinha. E você se tornava uma matrona. Mulheres poderosas, importantes. Em terceiro, na ordem de lugar das mulheres, as mulheres livres no geral. Depois, se você não era um romano, você era um estrangeiro. E você era colocado abaixo de todos estes. E depois, se você fosse uma criança, você estava na base de tudo. As crianças eram nada para eles. Absolutamente nada. Meu querido, crianças, se você tivesse abaixo de 13, 12 anos naquela sociedade, você era feito lixo. É verdade. Feito lixo. A palavra pedagogo, para vocês terem uma ideia, era utilizada para homens que andavam com as crianças na rua para ninguém abusar delas sexualmente. O pedagogo foi criado nessa sociedade porque ser criança era perigoso. Precisava de proteção, porque era muito baixo. Em último lugar, nós temos os escravos. Depois eu volto aqui no que significa ser escravo. Essa sociedade, nós conseguimos perceber que não deveria ser fácil se você não fosse um romano. E mesmo sendo um romano, se você não fosse um homem com dinheiro, era difícil. Porém, essa sociedade fornecia conforto se você estivesse disposto a viver de acordo com o que eles mandavam. Você não tinha direito a ascender socialmente, mas se você aceitasse a sua posição como romano,
no seu extrato social, estava tudo bem. E você não teria problemas nunca na sua vida. Olha, segue as leis, aceita quem você é, que está tudo bem. Você vai viver a sua vida espetacularmente. O governo vai cuidar de você, está tudo tranquilo. Ser um homem naquela sociedade era sinônimo de dignidade. Os seus direitos seriam preservados. E como eu já disse, provavelmente a sua vida não seria difícil. Tá tudo bem. Para as esposas de homens livres, também estava tudo muito bem. A vida romana permitia certos confortos e caminhava bem. Era uma terra que te forneceria prosperidade financeira e satisfação, qualquer que seja a satisfação que você quisesse. No entanto, essa seria uma pequena parcela da sociedade. E embora a cultura romana pregasse a pax e a prosperidade, isso não era a realidade para todos. E a triste realidade era que muitos homens e muitas mulheres daquela sociedade eram marginalizados, colocados longe de qualquer benefício. Não eram tratados como iguais, não havia igualdade. E o seu valor residia no quanto você era capaz de gerar lucro para aquela sociedade. Se você não fosse capaz de gerar nada, você era nada. Falar de Roma, ou se nós quisermos falar de Colossos, a cidade muito provavelmente aqui de Filémon, nos dias de Paulo, é também falar de Pardilhó em 2025, na sociedade ocidental, em Portugal. Uma sociedade, a nossa sociedade, é completamente fragmentada. Ela tem se diluído em muitas e pequenas parcelas, em microgrupos, onde o individualismo, eu sou o que eu sou e você tem que aceitar. E ponto final. Eu estou certo e ponto final. Se você não concorda com quem eu sou, você não merece a dignidade que eu tenho. Nós estamos em uma sociedade que prega dignidade, prega a ser humano para um grupo e o outro grupo é tratado feito como nada. As guerras estão aí para nos provar isso. E nós não precisamos tomar partido nenhum em um lado da guerra. Nós vemos pessoas defendendo os israelitas, nós vemos pessoas defendendo Palestina, mas poucas são as pessoas que defendem os dois, porque são seres humanos. Nós vivemos em uma sociedade que tem colocado iguais, distantes uns dos outros. E se você não concorda comigo, você não merece viver. A nossa sociedade é assim. Alguns especialistas dizem que nós estamos voltando ao sentido de tribo, em que a única coisa que importa é a minha tribo e a tua tribo deve ser exterminada. Parece um pouco drástico, mas quando a gente liga as mídias sociais é o que é vendido a nós. Uma sociedade também que só pensa em lucro, que calcula a dignidade humana de acordo com o que ela pode produzir para mim. Se eu sou rico, digno eu sou. Se eu sou pobre, quem sou eu? Em resumo, pode ser dito, sem a menor dúvida, que a sociedade dos nossos dias está em crise. Está em crise. E sobre a dureza do mundo, Jesus já havia alertado. Em Mateus 24:12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E esse versículo, em muitas vezes, é lembrado de maneira correta, principalmente para ressaltar que o amor nos fins dos dias seria esfriado. Nós ligamos as nossas mídias e lá está. Nós somos lembrados, o amor está esfriando. Há muita maldade, há falta de amor na sociedade. E eu gostaria que nesse momento nós recordemos que nós ainda estamos no mundo. E o que é que eu quero dizer com isso?
Se nós estamos no mundo, nós corremos o risco de nós esfriarmos o nosso amor também. Quanto mais influenciado pelos princípios e valores deste mundo, o teu amor será esfriado também, meu irmão. Nós não somos imunes ao esfriamento social, ao esfriamento dos nossos corações. A mensagem de Jesus também é para ti. Tome conta para que o seu coração não esfrie. O alerta de Jesus é para nós hoje. O mundo está em crise, a igreja também pode estar em crise. Eu cito uma pessoa. Vivemos em uma cultura em crise, marcada por identidade fragmentada, desesperança, polarização e vazio existencial. O Evangelho, porém, não é apenas um consolo individual, mas um poder transformador que desafia as ideias dominantes do nosso tempo. Ele redefine nossos valores, nossos relacionamentos e até mesmo nossos recursos, chamando-nos a viver não para nós mesmos, mas para a glória de Deus e para o bem da sociedade. Em Cristo, encontramos uma identidade inabalável, esperança verdadeira, sabedoria prática e uma visão de mundo que atravessa as barreiras culturais e espirituais. Essa citação é do pastor Marcelo Berti. A natureza da carta dos nossos dias, e você pode voltar a sua visão aos primeiros versículos, se você quiser, relembra isso. Esses irmãos, pelo qual podemos ver, eles haviam recebido o ministério de Deus. Está claro lá em Colossenses 4,17. E Paulo então tinha esse assunto muito importante a lidar com eles. Ele queria falar com o seu amado amigo para a sua amada igreja. E eu acredito aqui que Paulo não queria intimidar Filemão. Não era o propósito de trazer vergonha a Filemão. Mas era importante trazer isso à tona, esse assunto difícil, que era o seu escravo ter fugido, para também ensinar àquela igreja que ações individuais afetam o corpo de Cristo. Existem certas ações que nós praticamos que tocam a vida de outro e trazem alegria, conforto. Era uma lição que Filemão precisava aprender, é uma lição que eu preciso aprender, é uma lição que eu quero que você também aprenda. Nós estamos sujeitos a cometer erros com os nossos irmãos que afetam a comunhão com Cristo. E a verdade é que muitos homens e muitas mulheres que já foram resgatados por Cristo carregam dentro de si mágoas porque foram feridos por outro irmão, ou talvez você mesmo já praticou injustiça com outro alguém, ou você mesmo está ferido com outro alguém desta igreja ou de outra igreja, até os dias de hoje. Por outro lado, quando nós seguimos o ensinamento de Cristo Jesus, amando o nosso próximo, a igreja se torna o único lugar no mundo em que é capaz de retirar o fardo das costas das pessoas, porque a esperança não está em nada deste mundo. Porque aqui habita o Evangelho e é capaz de tirar o peso das tuas costas, meu irmão. É capaz de tirar você da crise cultural que nós vivemos. E te chama a viver o reino de Deus para a glória do nosso Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também o nosso colaborador. Ao amado Filemão, cooperador, colaborador. E veja como, eu vou saltando os versículos, no verso 16, o que é que Paulo diz sobre Onésimo? Ao amado Onésimo. Amado Onésimo, irmão amado. Ser chamado de irmão naquela sociedade era muito importante. E o rico, o importantíssimo patrono Filemão, homem poderoso, é colocado no mesmo nível que o seu escravo.
olha, Filemão, você é querido, eu amo você. Mas eu também quero deixar muito bem claro que Onésimo tem o mesmo amor que você tem. Nunca, nunca naquela sociedade um escravo receberia tamanha honra de um homem livre, quanto mais de seu patrono, do seu chefe. Agora volte, por favor, a sua atenção ao verso 4. O que é que diz o verso 4? Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. A fé de Filemão era verdadeira. Fé essa que o impulsionava a amar todos os salvos da igreja e de outras igrejas, possivelmente. E ainda mais sobre o amor de Filemão, nós vemos no verso 7, que diz assim: Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. O amor de Filemão fornecia alegria, encorajamento, consolo a outras pessoas. Coração, as entranhas, como nós ouvimos pela versão do Timóteo. Se a tua versão tem entranha, muito provavelmente esse tradutor quis dar a maior ênfase ao mais profundo do nosso ser. Nós nunca vemos as nossas entranhas, mas nós sabemos que está lá. Se a sua versão está escrito coração, está querendo dar ênfase aos profundos sentimentos. Porque nós somos seres humanos e nós temos sentimentos, nós temos afeições. O amor de Filemão para com outras pessoas era tão grande, era tão abençoador, que fardos eram tirados das costas dos seus irmãos, porque experimentavam a bênção que era ter Filemão junto de si. E a força dessa frase está nos atos que Filemão praticava. Amor que não era somente um sentimento, que agia em favor do outro. O amor de Filemão fornecia alegria, encorajamento, consolo. Deus agia por meio de Filemão. E que bênção! Nós vemos em Mateus 11, 28, que diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. A vida na comunidade dos santos é capaz de promover esse alívio, meu querido. Não é a mesma palavra, mas o princípio é o mesmo. Em Hebreus 12, 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós vivemos a comunidade de Cristo, o fardo das nossas vidas é jogado fora. Quanto mais nós olhamos para o mundo, mais nós sentimos o peso do que é ser alguém que não tem esperança. Quanto mais nós olhamos para Cristo, quanto mais nós experimentamos a comunhão da fé na igreja, mais aliviados nós somos. Meu irmão e minha irmã, eu queria também fazer um alerta. Você pode ser tentado a, quando está conduzindo, ouvindo com a sua família para cá, não, eu quero esquecer o mundo, eu vou louvar a Deus. E eu te convido, traga o teu peso a esta comunidade. E eu te garanto, Deus vai agir na tua vida. O teu peso não é para ficar da porta para fora. O teu peso é para ser trazido aqui dentro. Porque aqui dentro há alívio para as tuas dores. Aqui dentro há esperança para a dor que você carrega. Não é para ficar lá fora. Isso envolve cantar com o seu coração e não somente como um ato religioso. Isso envolve orar sozinho, em silêncio. E isso envolve, pode ser difícil, mas isso envolve, meu irmão, vem aqui, eu preciso abrir o meu coração para você. E sim, abrir o coração verdadeiramente para pessoas estranhas pode ser difícil.
Mas se você confia no amor de Cristo, se você confia que aqui dentro há amor de Cristo, você é convidado a fazer isso e eu te garanto que você será aliviado. É correr riscos. Alguns irmãos podem te frustrar. Por isso eu digo, escolha com sabedoria, pessoas com maturidade, mas não guarde o teu fardo para si mesmo. Não guarde o teu fardo para si mesmo. Você não será aliviado sozinho. Cristo te chama, o nosso Deus te chama a confiar que Ele está agindo por meio das pessoas que Deus colocou ao teu redor. E eu também quero aproveitar este momento para te chamar ao arrependimento. E é possível que alguns de nós possuímos algum pecado ou alguns pecados que nós estamos guardando no mais íntimo do nosso ser e que escondemos da nossa igreja. E guardadas as devidas proporções, você pode estar lutando sozinho e as tuas forças já acabaram. E você precisa reconhecer que dentro de ti, e você pode já ter visto isso, que há podridão dentro de ti. É difícil abrir o seu coração, mas eu te convido, abra o seu coração e seja liberto. E quanto a isso, quanto a confiar na sua liderança, eu quero ler apenas uma breve citação do Paul Tripp, que diz sobre assim: se nós temos medo de confessar o pecado diante do que deveria ser a comunidade mais espiritualmente madura da igreja, isto é, os teus presbíteros, o evangelho da graça de Deus, estamos infelizmente vivendo num estado de amnésia evangélica funcional. Se você não tem capacidade de abrir o seu coração para a liderança da tua igreja, você está nessa situação, amnésia evangélica funcional. Não importa quanto seja robusta a nossa compreensão teológica do Evangelho. O Evangelho da graça de Deus é receptivo à fraqueza pessoal. Os teus presbíteros estão dispostos a reconhecer a tua fraqueza e ajudar-te na tua fraqueza. Pois sabemos que nada pode ser conhecido, revelado, exposto ou confessado sobre nós que ainda não tenha sido coberto pela vida, sacrifício e pela vitória de Jesus. Não há nada nas trevas que viva além do alcance da graça de Deus. Esconder o pecado é um fardo. Fabricar respostas negativas para perguntas inquisitórias é cansativo. Agir como se estivesse bem quando não está, irá tirar a sua vitalidade. Uma comunidade madura, que conhece e vive o Evangelho, não é uma comunidade em que cada membro entra e sai igual. Uma comunidade que conhece e experimenta a graça de Deus, vive em verdadeira comunhão. E isso inclui você abrir o seu coração. Isso inclui alívio dos teus fardos. Avançamos um pouquinho mais. E nós, com esses breves versículos, nós já conseguimos compreender a importância da palavra que Paulo tem à Igreja de Cristo. E eu espero que eu e você realmente consigamos experimentar essas bênçãos que o apóstolo estava fornecendo, que Cristo fornecia por meio do seu apóstolo. Essas bênçãos são destinadas aos membros da igreja. Versículo 5 diz assim, começando no 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Verso 6. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. A linguagem que Paulo usa aqui, ela é familiar, mas ao mesmo tempo desafiadora a nós. E o que ele quer dizer com comunhão da fé
Ou, Timóteo, a sua visão tinha comunicação, não é? Comunicação da fé. E eu pergunto, o que significa fé? Da maneira mais comum. Algumas possíveis significados de fé. Fé como opinião. Muitas vezes, nós usamos fé como opinião. Para acabar aquela discussão chata que às vezes a gente tem, essa é a minha fé e eu creio nisso, ponto final. Isso muitas vezes é utilizado por até pessoas que são descrentes. É a minha fé e ponto final. Fé como opinião. Também o segundo significado, fé como doutrina. Nós vemos esse significado em 1 Timóteo 4:6. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Fé como doutrina. Por mais que seja verdade, há um risco que muitas vezes nós temos a tendência apesar do conhecimento que nós temos sobre a doutrina de Cristo, nós agimos como Tiago bem alerta. Tiago 2,19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Nós temos boa doutrina, mas podemos simplesmente só ter boa doutrina. Um terceiro uso é fé como algo passivo, porque reconhece que a graça de Deus é imerecida. E meus queridos, nós, herdeiros do latim, língua belíssima, nós temos a tendência a tratar a língua com enorme precisão. Porque a nossa língua é assim, a nossa língua é muito precisa. É muito precisa, é uma das línguas mais precisas que existe. Não é à toa que o nosso dicionário é riquíssimo. Nossa língua é riquíssima. E nós temos um dicionário complexo, com muitas palavras. Contudo, nós podemos carregar essa mentalidade para outras línguas. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós corremos o risco de perder as pepitas de ouro se nós não percebermos atenção. E eu queria então fornecer essas pepitas de ouro sobre a fé em Cristo Jesus. Um primeiro significado é a fé que crê, a fé em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. E eu tenho fé em Cristo Jesus, fé nele. A fé que crê, ela é cognitivamente, ela é mentalmente ativa, ela constantemente exercita essa confiança em alguém. É algo praticado com a nossa mente. Eu sei que Jesus Cristo é Deus. Eu sei que eu preciso confiar nele. Eu sei que há esperança eterna. Eu vou confiar nisso. É constantemente ativa. Ela é relembrada. Relembra o nosso ser constantemente sobre as verdades do Evangelho. Um segundo significado, a fé que obedece. E nós cantamos uma música, fidelidade. Uma possível tradução, fidelidade. Confiança em. Fidelidade. Filipenses 1:27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Fidelidade. Um terceiro significado, a fé que confia, uma confiança em. A fé que confia, ela é ativa, ela é disposta a agir. Então nós vemos uma fé que exerce força sobre a nossa mente, que nos relembra das verdades. Nós temos uma fé que é relacional, um relacionamento, e nós temos também o significado de uma fé que confia. E neste momento nós temos que esquecer um pouco a nossa língua, porque a língua grega, e Paulo faz uso perfeito disso,
ela funciona muitas vezes utilizando os 3 significados ao mesmo tempo. Às vezes é assim, é difícil de nós compreendermos, mas isso acontece. É como uma onda em que vários momentos ela sobe e desce. O significado das palavras flutuava entre um lado e o outro. Quando Paulo aqui fala sobre a comunicação, a comunhão, muito provavelmente ele está falando sobre da fidelidade em Cristo Jesus. A fidelidade de Cristo Jesus, a nossa fidelidade a Cristo Jesus. Mas isso não exclui os outros 2 significados. É por isso, desse significado um pouco complexo, que se você ler um comentário de Filemão, essa é a maior parte sempre. Mas o que eu queria de deixar aqui aos irmãos é que a fé que Jesus Cristo, a fé que Paulo fala, é uma fé em Jesus Cristo. É uma fé que está relacionada a uma comunhão com Jesus Cristo, um relacionamento com Jesus Cristo. E é uma fé que faz você agir a favor do membro da nossa igreja. Essa importante definição abre caminho para o desfecho da carta. Porque quando nós falamos de doutrina e prática, nós muitas vezes colocamos como opostos. Nós muitas vezes cometemos o erro de dizer que alguém que é um grande estudioso da palavra de Deus não é capaz de ter grandes atos de amor. Ou, em alguns momentos, aquelas pessoas que mais praticam atos de amor são as pessoas que têm o conhecimento doutrinário mais baixo. Nós cometemos esse erro muitas vezes. No entanto, no reino de Deus, quanto mais você exercita o conhecimento da palavra, a atitude saudável e madura é crescer em atos de justiça. Filemão, como um dos líderes daquela igreja, certamente conhecia as Escrituras. E Paulo foi o seu professor. Filemão certamente conhecia muito das Escrituras. E percebam como até agora, tudo o que Paulo mencionou foi que Filemão era um homem fiel à palavra de Deus, fiel ao Evangelho de Cristo Jesus. E o quanto os outros irmãos estavam a ser abençoados por eles. E o quão felizes nós podemos ser, e hoje nós podemos nos alegrar isso, quão felizes nós podemos ser por termos homens aqui dentro que estão dispostos a aprender da palavra de Deus. Quão felizes nós somos porque nós temos mulheres que se empenham no conhecimento da palavra de Deus também. Especificamente, meu querido irmão, eu chamo você a seguir o exemplo de Paulo e a orar por estas pessoas que estão se dedicando a estudar as Escrituras de maneira técnica, para que os nossos irmãos possam não somente crescer e inflar o seu intelecto, mas que isso desça aos seus atos, ao seu ser como um todo e pratiquem atos de justiça na nossa comunidade. Eu convido você a orar por cada pessoa que se dedica a subir neste púlpito e entregar a palavra a você, para que a pessoa desça essas escadas e continue a praticar atos de amor. E eu convido você também, que tem se dedicado a estudar as Escrituras, a estudar a doutrina do nosso Deus, a andar a milha extra, a não ficar somente no que é o obrigatório, mas é cada vez mais praticar o amor ao conhecimento da palavra de Deus. Isso envolve crescimento, isso envolve o que Deus tem para cada pessoa, porque cada pessoa pode ir mais longe, mas isso envolve um esforço, e esse esforço não é em vão, meu querido. E esse esforço não é em vão. A tua igreja será abençoada com o teu esforço. Igreja, nós somos convidados a apoiar as pessoas que estão
se dedicando a estudar as Escrituras. Porque é cansativo, mas nós somos abençoados por meio dessas pessoas. Se nós encararmos que a fé que recebemos pelo Espírito como uma oportunidade também de se relacionar com Deus, porque fé também é relacionamento, nós precisamos também encarar outros desafios. Porque um relacionamento é construído com tempo e dedicação. E eu afirmo para você, o domingo não basta para você. 2 horas da tua semana não bastam para criar relacionamento com Deus. Não basta. Não é possível. E mesmo que você faça algumas orações nas refeições, 2 horas e 5 minutos por semana? Não basta. Relacionamento necessita de tempo. Relacionamento necessita de esforço. Relacionamento necessita de sentar junto e querer caminhar com aquela pessoa. E Deus é uma pessoa. Nós afirmamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pessoas. E se são pessoas, você precisa se relacionar com este Deus. E me permita ser um pouquinho ácido aqui. Nós temos orado nas reuniões de oração por esta igreja. E algumas vezes eu faço uma pergunta a mim mesmo. Se a reunião de oração acabasse, poucas pessoas seriam afetadas. Pouquíssimas pessoas da nossa igreja seriam afetadas. Eu estou excluindo você que tem que trabalhar. Eu estou excluindo você que não pode vir. Eu não quero ser injusto aqui. Mas eu quero chamar a nossa comunidade a se dedicar. Porque o domingo não basta para você. Não basta. Você vem ouvir a palavra de Deus ao domingo, você pode ouvir a palavra de Deus sexta-feira, mas você é chamado a praticar em relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é orar com teu irmão. Ou simplesmente ficar quieto ouvindo a oração de outro. O domingo não basta para nós, meus queridos. E se nós queremos ter uma igreja que cresça em maturidade, nós precisamos orar juntos. No domingo a gente não pode fazer tudo, porque senão a gente precisava de 6, 7, 10 horas. Não pode. Se relacionar com Deus é se relacionar com a comunidade dos santos. E a tua oração em casa sozinha não basta. Os teus devocionais em casa são bons, mas não bastam para a tua vida madura na fé. A fé que habita em mim, a fé que habita em ti, que um dia levou você a crer em Cristo Jesus como seu Salvador, que o fez decorar versículos, e que bênção é isso! E fez você avançar na teologia dogmática, que bênção é isso! É a mesma fé que impulsiona você a se relacionar com as pessoas que estão sentadas ao lado de você. E se você não está praticando isso, se isso não acontece na sua vida, eu preciso fazer um alerta. Muito provavelmente você está doente espiritualmente. Doente espiritualmente. Se arrependa, volte para Cristo e não perca mais tempo. Marcos 12, de 29 a 31. Escuta, ó Israel, o nosso Senhor Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo mandamento. Ame o seu próximo como a você mesmo. Nenhum culto, nenhuma aula, nada nesta igreja, meu querido, é feito para que você apenas aprenda teologia. Também não é feito para que você simplesmente creia. Nós estamos aqui e continuaremos enquanto o Senhor não vier para falar de um Deus que desceu do céu. Enquanto todas as religiões do mundo construíam altares para alcançar os céus, o nosso Deus desceu.
Se você olhar o Antigo Testamento, perceba como existe um contraste muito grande. Todas as religiões, os cananeus, construíam coisas para alcançar os céus. Eles buscavam falar com Deus, com os seus deuses, para que aqueles deuses pudessem ouvir a voz deles. E o nosso Deus desceu para falar pessoalmente. Que diferença! Porque Ele te ama e Ele te convida a desfrutar desse amor pessoal, relacional. Como os filhos de Deus, membros da gloriosa comunidade de Cristo, que é a igreja, nós ainda estamos neste mundo e precisamos ser exortados a extirpar qualquer coisa que ameace perverter esta realidade. E aqui é a coisa mais difícil para Filemão, é a coisa mais difícil para mim e para você. Nós sermos desintoxicados dos males deste mundo. É então o momento em que Paulo introduz Onésimo, no versículo 12. Paulo fala: eu estou mandando a você. E eu não sei você, mas eu não consigo imaginar de outra forma. Onésimo estava na prisão com Paulo, porque havia fugido do seu mestre. Ele então encontra Cristo. E Paulo chega, escreve a cartinha e fala: vai lá e entrega para a pessoa que você fugiu. Isso era mesmo desafiador. E ele era um escravo, se você recorda. Alguns estudiosos, até os dias de hoje, isso tem sido quebrado um pouco. Diz que era servo e não escravo. Mas eu queria dizer, meu querido, que era sim um escravo. E ser escravo, na época em que Onésimo era escravo, você se tornou escravo por duas maneiras. Ou o teu povo foi dominado pelo Império Romano e você então era trazido para Roma e você era vendido como escravo. Ou você era tão pobrezinho que você se vendeu como escravo. E uma vez escravo, não havia abolição da escravidão. Não havia abolição. Havia algo, no máximo, chamado manumissão. E o que era isso? O seu mestre morria, você deixava de ser escravo, mas você era proibido de deixar a casa dele para sempre. Ou seja, olha, sirva para sempre. A sua dignidade era também zero. Era zero. E provavelmente Filemão era um homem que tinha muitos escravos em casa. Provavelmente. Há relatos de homens iguais a Filemão que tinham cerca de 1.000 escravos. E ter 1.000 escravos não era difícil. Porque comprar uma pessoa era barato. Era muito barato. E também, quando você tinha um casal de escravos, quanto mais filhos eles tiverem, mais escravos você tem. Então, olha, toca andar. Era assim. Era assim. Realidade nua e crua. Alguns comentaristas, então, tentam amenizar, infelizmente, porque o contexto era duro. Mas aqui, Onésimo não fugiu à toa. Filemão, talvez, antes de se converter, fosse uma pessoa difícil. E talvez, até mesmo como crente, talvez fosse uma pessoa difícil. Ser escravo não era fácil. Não era fácil. Era ser relegado, inclusive, a não ser um ser humano. Aristóteles, acho que a maioria de nós já ouviu esse nome, ele diz que era proibido chamar humano a um escravo. Proibido. Escravo não era considerado humano. Escravo, em muitos casos, servia simplesmente procriar e fazer as coisas para o seu mestre, fazer mais nada. Em Filemão 15 e 16, olha só como Paulo inverte a realidade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre.
não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão, de você, quer como ser humano, quer como irmão. Olha como Paulo, ele não precisa pregar a favor da abolição, isso é impossível, Paulo não tinha esse poder. Mas ao invés de pregar a abolição, Paulo diz, olha, diante da realidade do reino de Deus, toda a diferença é extirpada. Ele é teu irmão, ele é um humano feito tu. Paulo, de alguma forma, a favor do amor por uma nova alma que foi salva por Cristo, chama a razão Filemão. E acima da lei dos homens, ele não precisa mudar a lei dos homens, porque a igreja precisa fazer certas coisas para estar corretamente diante da lei dos homens. Mas no que diz respeito à dignidade humana, a igreja está acima de qualquer lei dos homens. O império diz que Onésimo não era digno. A igreja diz, tu és alguém igual a mim. Em Filemão 17 e 19, portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Eu pagarei. E de maneira peculiar, os registros arqueológicos dizem que esta parte, eu pagarei, funcionava como um cheque pré-pago. Se Filemão quisesse, poderia pegar essa carta, chegar aos cobradores de impostos e falar assim, olha, toma esta carta, a pessoa ia ler, ok, toma o dinheiro. Funcionava assim. Mas é interessante que Paulo diz, tu deves a própria vida. Ahá! Antes de você fazer qualquer coisa, eu te chamo à razão, homem. Eu te chamo à razão. 20, versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício, reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará muito mais do que eu estou pedindo. Olha, meu querido, sabe tudo aquilo que eu disse sobre você nos versos 4 a 7? Sabe tudo aquilo do amor que eu disse que muitas pessoas têm sido abençoadas por ti? Sabe todo o amor que você já praticou em sua vida? Agora você pratica com alguém que você considerava inútil na tua vida. Porque agora ele é útil para ti. E além de ser útil para ti, ele é o irmão. Irmão. Alguém igual. Paulo não só confere dignidade a Onésimo, Paulo confere as maiores honrarias do Império Romano. O sentido de irmandade. Irmandade. Este é o discurso mais forte de Paulo em toda a carta. Paulo foi um abolicionista? Não precisava ser. Não precisava ser. Paulo não precisava pregar contra o fim da escravidão em todo o império. O que Paulo estava querendo dizer a Filemão era, ei, no reino de Deus, a realidade é outra. A igreja de Cristo age além deste mundo. A igreja é a representante física de um reino que ainda está por vir, mas que já afeta a realidade física neste mundo. Salmo 103, 19. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Sobre absolutamente tudo. Salmo 145, 10 a 12. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. Em Mateus 4, 17.
E daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Sabe aquele soberano dos Salmos? Sabe aquele soberano se encarnou. E o reinado eterno do soberano Deus chegou a este mundo de fato. Chegou por meio de Jesus. E mesmo com a sua partida, isso não diminuiu em nada a esperança de que um dia ele voltará como rei pleno, fisicamente, e transformará este mundo. Em Daniel 7, 13 a 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem, e ele dirigiu ao ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que todas as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Em Isaías 9:7. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Por mais que nós estejamos esperando a vinda de Jesus Cristo, uma vez tendo nascido e pisado e morrido e ressuscitado, esta esperança de um reino físico já afeta a realidade dos dias de hoje. É uma realidade plena, é uma realidade concreta, e até que ele venha, nós, a Igreja de Cristo, nós temos a missão de levar a mensagem do Evangelho e praticar as boas obras. Ame o teu Deus, ame o teu próximo. Em 2 Coríntios 5:20, portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nós, a igreja, embaixadores. Na vida de Filemão e na vida de Onésimo, Paulo traz verdades que até os dias de hoje ecoam. A igreja é o plano de Deus para aliviar os fardos de uma sociedade cansada. Nós não somos capazes de mudar a política. Nós não precisamos mudar a política, porque Deus não age independente da política que aconteça. Nós não precisamos esperar ações políticas, seja vermelho, laranja ou azul, se é que você me entende. Eu não estou querendo dizer que você não precisa ir às urnas, mas, meu irmão, não precisamos de um governo específico para que o ministério de Cristo Jesus avance sobre a sociedade cansada que nós temos nos dias de hoje. Não interessa, porque o reino de Deus já está neste mundo, por meio de nós, a igreja. Dentro da igreja, nós não nos definimos por cor, posição social, etnia ou por qualquer outra particularidade. A igreja é um ambiente onde inimigos se tornam irmãos. E esta é uma realidade que é fácil dizer amém, Joel, eu concordo contigo. Mas eu tomo a liberdade para dizer uma coisa que eu estou aqui e eu já ouvi milhares é exagero, mas eu já ouvi muitas vezes. Há certos preconceitos que nós ainda temos. Há certas dificuldades que nós ainda temos. Nós falamos de missão, nós falamos de pregar o evangelho a qualquer pessoa, mas infelizmente, se a pessoa é um cigano do outro lado, a gente fica um pouco esquisito. Infelizmente, quando alguém vem da África ou do Oriente Médio e é um islâmico, a gente fica com assim, porque ele está mudando a minha sociedade. E eu digo, e daí para o reino de Deus? Nós somos chamados, meus irmãos, a esquecermos tudo isso, porque o Salmo 117 traz uma verdade gloriosa de louvor a Deus.
Louvem o Senhor todos os gentios, todos os povos o louvem. Indiferente se você gosta ou não. Infelizmente, na sociedade portuguesa, ser um cigano é ser jogado às margens da sociedade. Infelizmente, na sociedade portuguesa dos nossos dias de hoje, ser alguém com uma fé islâmica ou com qualquer outra fé é dizer assim, vai-te embora. Mas eu digo, se estas pessoas estão aqui e são marginalizadas, é dever da igreja pregar o evangelho a estas pessoas. É dever nosso pregar o evangelho a pessoas que são marginalizadas pela nossa sociedade. Paulo pregou o evangelho a alguém que nem era considerado um ser humano, quanto mais nós que advogamos que toda alma tem o seu valor. Nós precisamos acabar com as piadinhas que mantêm os preconceitos vivos dentro de nós. E nós precisamos, ao invés de continuarmos nos dividindo em tribos hostis, nós temos que pregar o evangelho a quem quer que seja. A fé que recebemos e que é exposta para nós domingo a domingo deve nos levar ao arrependimento e não a agirmos como o mundo age. Enxergar apenas um pedaço de carne capaz de gerar lucro e prazer é o que mais acontece lá fora. Nós não somos chamados a viver assim. Viver longe da igreja, meu querido, é ser exposto à desesperança. Você pode tentar a paz pela política, pelo sucesso financeiro, ou simplesmente ignorando o resto do mundo. Ao deitar em sua cama, você ainda desejará algo que só em Cristo você encontrará. Paz em meio à crise, união com pessoas que verdadeiramente te amam e esperança eterna. Eu convido você a olhar para o mundo lá fora e depois olhar para Cristo e perceber a diferença que há. Aqui dentro ainda há dificuldades. Aqui dentro ainda haverá pequenas quisilhas. Ainda haverá. Mas o Evangelho prega o perdão. Perdoe. O Evangelho prega o perdão. Peça perdão. E meu querido, você que está aqui e que ainda não reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, olhe para a tua sociedade. Olhe mesmo, pense bem o que é a tua sociedade. E olhe para o que este mundo oferta. E pense, será que é só isso que eu quero para a minha vida? É só esta pequena esperança que eu quero para a minha vida? Será que isso mantém o meu coração satisfeito? Eu convido você a olhar para Cristo. Jesus estende a mão a você. Jesus estende a mão à sociedade por meio da igreja e convida a nós a vivermos o reino que avança e avançará a despeito de qualquer coisa. Esteja disposto a orar com seus irmãos. Disponha a sair da sua zona de conforto e a ajudar quem mais necessita dessa igreja. Peça que o Senhor sonde o seu coração e se arrependa do que for necessário. Não permaneça doente. Busque a cura que há no Evangelho. Vamos orar.